Olá, seja muito bem-vindo, lobinhos e lobinhas. E hoje esse podcast está muito mais especial porque ele é comigo, apenas comigo. A Bárbara resolveu não vir, ela deu um perdido. Mentira, ela tá aqui. Gente, desculpa, ela tem problema. Brincadeira, Betiorinha. O sonho dela era fazer essa abertura e dizer que aqui. Na verdade, esse podcast ele vai ser muito mais especial porque nós estamos fazendo aniversário de 1 ano de podcast. Exatamente, pessoal. Então, lobinhos e lobinhas, muito bem-vindos. O tema hoje, apesar de a gente falar de várias coisas da nossa vida, da nossa trajetória, como sempre, os nossos conteúdos são educativos e divertidos, porque o pessoal que fica atrás da câmera se racha de rir. É verdade. E vocês nem veem. E hoje é sem corte, é sobre isso. É sem corte. A gente vai tentar, né? Porque vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Então, antes de mais nada, vamos falar de quem faz esse podcast acontecer. Que esse ano nós temos nossos lindos patrocinadores, começando com a Inova Contabilidade na cidade de Timbó, Santa Catarina, porque vai que a gente tá sendo ouvido lá no Nordeste. Vai que a gente tá sendo ouvido no mundo todo. Exatamente. Então, assim, a Inova Contabilidade lá da Suelen é a nossa contabilidade. Nós conseguimos firmar essa parceria de eles seriam os nossos patrocinadores. E se você quer competência, profissionalismo, informação de qualidade, você pode contratar eles, vai ficar todos os arrobas e afins na descrição do vídeo e na tela também. Então, procure a Inova Contabilidade, porque além de fazer esse podcast acontecer, a gente Bárbara, pelo menos, boto a mão no fogo, porque a gente tem muito cliente que já é cliente deles e nós não temos nenhuma reclamação. Exatamente. Gente, mais um patrocinador que vocês já conhecem, obviamente, é a nossa querida Vartum. Esse já é da casa. Studios, que é aonde a gente grava os nossos podcasts, é onde a gente grava o nosso curso do Diga Sim, que a gente vai falar um pouquinho dele sobre isso. E, obviamente, a gente tem essa produção maravilhosa, porque a gente se sente literalmente em casa. E vocês vão entender que a gente vai se sentir muito mais ainda em casa. No episódio todo vocês vão entender, mas WTG Studios para vocês fazerem a sua festa, o seu casamento, os seus eventos, o seu podcast, as suas palestras. Vem pra cá, entenda um pouquinho mais sobre todos os serviços que eles podem oferecer e bora? Bora, mas que hoje antes... a gente vai falar pelos cotovelos. Pelos cotovelos. Gente, e fique até o final, tá? Porque vai ter conteúdo diferente no podcast inteiro. E tenho que pedir aquelas coisinhas de coração, que é, se você tá pelo YouTube, curte, comenta, deixa um comentário, compartilha pra ajudar aí no engajamento dos vídeos. Se inscreve aqui no canal, porque daí deixa seu curtir, seu like. A gente não tava acostumada a falar não. isso. Que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e mandando pra mais pessoas. Agora sim, vamos lá. Há 1 ano atrás, era uma vez um sonho. Não, vamos pela historinha. Um chopp e um sonho. Era uma vez uma menina que veio de São Paulo para Santa Catarina. Era uma vez. Gente, seguinte, na verdade a gente quer contar um pouquinho da nossa trajetória pra vocês, diferente do que a gente falou no podcast inicial, que foi há 1 ano atrás. Por quê? Porque muita coisa aconteceu nesse 1 ano de trajetória, que a gente não imaginava, não esperava. E a gente quer falar com você uma coisa assim: você está pronto para abraçar as oportunidades que aparecem na sua vida? Vocês estão prontos, não só mentalmente, mas financeiramente falando? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. E há 1 ano atrás nós começávamos esse podcast, certo? Porque nós pensamos, a gente gosta muito de falar. Blá, 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 blá. A gente adora falar. Porém, a gente queria trazer para vocês conteúdos que não fossem só aquela coisa maçante, estilo aula, nananana, mas sim os nossos clientes como fonte de inspiração para você entender que você pode sim mudar e que você pode sim chegar aos seus objetivos. Então, a gente trouxe e vai continuar trazendo diversas pessoas que contaram as suas histórias, que passaram pelo nosso processo. E temos aí endividados, temos investidores, temos vários podcasts disponíveis. Mas antes de falar de como a gente começou a gravar o nosso podcast, porque isso aconteceu, a gente quer falar do dia em que eu fui numa palestra chuvosa. Uma palestra chuvosa. O dia era chuvoso. E, para vocês entenderem já, a nossa primeira... Não queria chamar de lição de moral. Vamos colocar... A nossa primeira lição desse feeling. podcast, que é: abra a sua mente e enxergue mais as pessoas não só como concorrentes, mas sim como parceiros. Exatamente. O que aconteceu, né? Quando eu cheguei aqui... Qual era a data mesmo, Lorelai? Era dia
19 de agosto de 2019. Em 19 de agosto de 2019. Então, o que acontece, né? Na verdade, quando eu vim de São Paulo pra cá, as pessoas começaram a me questionar como que eu tinha feito essa transição e tudo mais, e eu entendi que elas não faziam o que eu fazia da parte de planejamento financeiro e comecei a ensinar a minha vida. Fiquei praticamente de 2018 a 2019 ensinando isso e validando com as pessoas se o que eu estava ensinando fazia sentido, e depois de um ano eu resolvi que eu ia fazer uma palestra que chamava 10 assuntos financeiros que você nem sabe que não sabe. E eu tava toda morrendo de medo, porque para mim falar em público não era uma coisa tão simples assim, principalmente sabendo que ia ser, né, o que as pessoas iam achar do que eu tava falando. E daí, exatamente no dia de inauguração da minha empresa, me entra em contato uma pessoa falando assim: oi, tudo bem? Eu queria saber se por acaso ainda tem vaga para sua palestra. Só que porque eu sou consultora financeira e eu nunca consegui falar com ninguém aqui na região e eu queria ir lá ver você. E o meu coração fez assim: meu Deus, além de eu estar indo fazer a minha primeira palestra, que eu já estava toda lascada, vai ter concorrência? Eu falei: não, calma, vamos ver o que essa menina tem para falar. E tem um detalhe, naquele mesmo dia, né, a minha parte da história, meu lado, diríamos assim, estava eu lá, sei lá, trabalhando, fazendo o quê, não me lembro agora, e vi no grupo lá do Portal Empreendedor de Indaial, que tem um grupo de WhatsApp para quem é MEI, né? Eu não era MEI, mas eu tava lá, claro, para fazer meu jabazinho. E eis que eu vi aquele banner dessa pessoa falando sobre consultoria, sobre informações financeiras. E eu pensei, poxa, quando eu entrei nessa área, eu demorei muito para conseguir encontrar pessoas para conversar, tanto que os meus mentores iniciais eram todos de São Paulo, eram inclusive... Continuam sendo. Eram inclusive influências, pessoas grandes de São Paulo que falavam de finanças, porque eu não achei ninguém aqui que quisesse compartilhar essa informação. Ou não tinha, e realmente não tinha, ou tinha e eles não queriam compartilhar. E eu falei: vou lá ver o que essa menina tem pra falar. Mas eu não fui pensando assim: eu quero ver tudo que ela vai falar pra eu ficar julgando. Eu fui realmente pensando em encontrar alguém da área pra começar a trocar figurinha. E daí, logo depois da palestra, na verdade, eu tinha várias pessoas para conversar e ela ficou lá esperando. Fiquei sentada no banquinho. E quando a gente começou a conversar logo depois da palestra e tudo mais, o que a gente percebeu é que a gente tinha, além do conhecimento técnico de toda a coisa que a gente já sabia mesmo de educação financeira, a gente... Eu falei que hoje é sem corte, tem gente olhando pela porta. Sem corte, pode manter. Além da gente ter os assuntos que a gente já falava em comum, a gente era muito complementar em outros assuntos. Por exemplo, eu sou da área de neurociência e comportamento, né, dessa parte de entender quem é você e como você precisa mudar os seus hábitos para um resultado financeiro. E a Bárbara, ela é muito da área técnica, a parte chata. Não! Não é chato, tá bom? Não! Mas, por exemplo, a parte de taxa, impostos, imposto de renda, estoque, todas essas coisas que, na verdade, saber fazer a gente sabe, mas nem sempre a gente gosta. Então, o que a gente começou a fazer? Nesses anos, desde 2019 para cá, a gente começou a trocar a figurinha, cada uma com a sua empresa, até que veio a pandemia. A gente criou um projeto super legal chamado Diga Sim para Suas Finanças. A história completa dele tá lá no primeiro podcast, né? A história completa de como nasceu o Diga Sim, nananana. Até que chegou o momento da gente olhar e falar: beleza, vamos juntar as escovas de dente e vamos abrir a nossa sala. Só que, se a gente tivesse se enxergado inicialmente já como concorrência, no dia que ela me mandou mensagem e falar: não, já tá fechada as inscrições, você não pode vir. Exatamente. E aí que a gente quer entrar, porque a gente também fez parte de outros cursos onde haviam pessoas que eram concorrentes por estarem no mesmo setor e se enxergavam muito como concorrentes. Na hora dos cafés, eles nem trocavam ideia. Não, meu Deus, se eu falar como eu faço... E não, a gente não tá falando que você tem que gravar um vídeo falando de como você faz os seus processos e dar pro seu concorrente, não é isso. Mas a gente sempre enxergou outras pessoas como parceiros. Tanto que nesses anos que a gente teve... Parceiros e possibilidade de crescimento, né? Porque todo conhecimento é válido. Exatamente. Quando a gente abriu nossa sala, a gente recebeu mais pessoas lá e tudo mais, a gente sempre abriu nosso horário, nosso tempo para falar com pessoas da mesma área e para falar assim: o que você quer fazer? Você quer ser consultor financeiro? Olha só, é assim, é assado, nananana. Até porque a gente já pensou no caso e quando a gente quiser expandir, a gente vai precisar de pessoas que tenham o mesmo conhecimento que a gente, exatamente, mas que no mínimo tenham passado pela nossa metodologia. Exatamente. Então essa é a nossa primeira entre aspas, lição,
né? Exato. Que é abra sua mente, não enxergue sempre as pessoas aí como concorrência. Mas, contudo, todavia, o que acontece? Já existiu pessoas tentando fazer o que a gente faz, literalmente, com a nossa metodologia? Já. sim. Na nossa reunião zero, né, a gente entende o que é a realidade do cliente e explica como que funciona o nosso método. E a gente já descobriu aí, pelas línguas, Como é que pelo um buchitinho, passarinho verde nos contou. que já teve gente tentando fazer o que a gente faz da forma que a gente fazia. Mas essa é a característica que vocês têm que entender. Não enxergar o outro como concorrente, porque a pergunta é: qual é o seu diferencial dentro do que você faz ali no seu serviço, no seu atendimento? Então, quando as pessoas vêm e entendem o que a gente faz, muitas vezes elas podem tentar replicar. Mas já aconteceu lindamente de irem para essa outra pessoa e chegarem falando pra gente: olha, eu tô fazendo uma parte de consultoria financeira e tudo mais, mas eu não tô entendendo o que eu tô fazendo. E daí me indicaram vocês, porque quase 90% dos nossos clientes vêm por indicação. Exato. E quando começaram um processo com a gente, falaram: meu, é totalmente diferente do que eu tava fazendo, eu não tava entendendo lá, e aqui eu tô. Então, eu acho que o nosso maior diferencial, na verdade, não é só o nosso conhecimento técnico, porque isso tem que ter mesmo, mas a didática que a gente tem e a empatia por cada tipo de cliente, porque é entender a realidade de cada um e saber como passar esse conteúdo para que você vai entender. Então, acho que isso é o maior diferencial que a gente tem hoje, sabe? Exatamente. E, além disso, passando isso para vocês também como um aprendizado, não quer dizer que, abra sua mente, enxergue as pessoas como parceiros, significa ser tapado, né? É bem importante. Você não precisa entregar as informações de mão beijada e tudo mais. Mas, se você sabe que você tem o diferencial, que você faz aquilo que você faz daquela forma e que é sucesso, que é bacana, você não precisa ter tanto medo assim, porque se alguém copiar exatamente o que você faz, que é o que tentaram fazer com a gente, com certeza a pessoa... Errou longe! Com certeza a pessoa não vai fazer da mesma forma. E aí, eis que chegou o momento, a gente abriu a sala, tem toda a história lá no primeiro podcast, Exato. né? O podcast literalmente número 1. Mas nós vamos para a nossa segunda lição da nossa história, né? Que é a saber a hora de abrir mão de algumas coisas e não ter dor no coração com isso. Porque o povo é agarrado com as coisas, meu Deus do céu. É verdade. Mas, gente, o que acontece, né? A gente já tinha as nossas empresas, a gente juntou a sociedade, a gente abriu a sala. E o que acontece a partir do momento que você realmente tem uma sociedade? Você precisa validar se aquilo funciona ou não. Não é aquela coisa assim: beleza, somos sócios e agora vamos pro resto da vida. Vai dar certo sempre. Exatamente. Então, na nossa sala comercial, a gente validou muitas coisas. Não só a nossa parceria como sócias, sobre falar de finanças, sobre o nosso crescimento, sobre planejamento, sobre as reuniões, coisas e afins que a gente precisa como empresário para enxergar a empresa crescer. Já vamos falar sobre a trinca antes que eu esqueça. Mas, né, nesse período de 2 anos que a gente teve a nossa sala comercial em Indaial, a gente percebeu que a gente pegou aquele projeto que não tinha ido para frente em salas comerciais aqui fora, colocamos na nossa sala comercial e a gente chegou a fazer 3 turmas ali presenciais na nossa sala comercial e a gente sentiu que as pessoas, elas não tinham... Elas não se sentiam à vontade. Exatamente, para falar sobre dinheiro, sobre a sua vida financeira com outras pessoas. Já quando empresas chamavam a gente para fazer esse mesmo curso, como eram pessoas que trabalhavam juntas, que já estavam habituadas a estar juntas e às vezes falando da sua vida, aquilo fluía de uma forma mais fácil. Então, isso aconteceu o fato da gente começar a ser procurado pelas companhias para a gente estar dando esse curso in company. Então, a gente percebeu que a nossa sala, apesar de ser um lugar que a gente amava estar... porque ela era linda e maravilhosa, vai ter os vídeos aqui da inauguração e tudo mais, mas chegou um momento que os nossos atendimentos estavam sendo muito mais fora da sala do que realmente ali. E aquele custo já não estava mais fazendo tanto sentido ser mantido, porque além de a gente não estar tanto em Indaial, a gente estava expandindo para Blumenau, para o litoral, para Florianópolis, para Curitiba, que é onde a gente atende realmente de forma presencial, além das videochamadas, né? Então, assim... A gente parou para pensar lá no final de 2023. E aí? Planejamento para 2024. A gente vai ficar, a gente mantém, a gente não mantém? O que vai acontecer? Então, gente, e aí falando, né, nesse planejamento... lá em novembro, a gente já começa a falar dos planejamentos do ano seguinte, né? Então, a gente vai ali encerrando o ano, fazendo as finalizações com os clientes aquele ano, né? Novembro, dezembro, nananã. E a gente já começa a olhar para o ano seguinte. E a gente percebeu que não faz, apesar de amarmos o local e nananana, só que a gente nunca foi agarrada
a bens materiais. Essa é a verdade. Agarrada no sentido assim, ai não, eu não posso sair dessa sala porque isso aqui foi um sonho, então, já que foi um sonho, eu tenho que falir, mas não posso sair dessa sala. Não, a gente pensou, faz sentido manter essa sala ainda? Não faz mais sentido. Então, vamos começar a fazer esse movimento de entregar a sala. De transição. Né? Transição de sair dali. E começamos, então, a pensar em Blumenau como um novo QG. Né? Novo polo. Um novo polo para nós, mesmo que a gente morasse em Indaial e tudo mais, mas um lugar mais voltado para Blumenau, que já era um plano a gente expandir mais para Blumenau e litoral. Então, assim, no momento que a gente decidiu e que tava batido o martelo, a gente não ficou se lamentando, chorando as mágoas, e, gente, nada disso. Detalhe, quando a gente fala, não, a gente decidiu bater o martelo, é assim, e aí, olhamos os planos, vamos, pra quando? Pra ontem. A gente não espera a coisa, vamos ver o que vai acontecer. Só que daí, como a gente tem essa agilidade no movimento, as pessoas olham pro que tá acontecendo sem saber o que tá acontecendo e vem o burburinho. Que daí assim, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Vocês estão fechando a sala? Fechou a empresa. Vocês faliram. O que aconteceu com uma empresa de finanças que está indo para o brejo? E aí a gente foi explicando que não, que mudanças de plano existem e tudo foi baseado em números, inclusivemente falando, né? Exatamente. Sempre é baseado no quê? A gente mantém o nosso, inclusive ontem a gente estava atualizando, a gente mantém o nosso sistema da empresa sempre em dia, avalia número, não fez mais sentido ou fez sentido? Pá! Plano dado, missão dada é missão cumprida. Exatamente. E é assim, ó. Vamos? Não faz mais sentido, estamos gastando dinheiro? Bora! Da mesma forma que a gente conseguiu locar a sala em setembro e fazer inauguração com toda a obra feita, com tudo, em 28 dias, a gente também desceu a sala, assim, em 2 semanas. Exatamente. E daí, janeiro Graças chegou... aos prestadores de serviço. Janeiro chegou, e daí a gente tava, e agora como é que a gente vai fazer? A gente tinha algumas cadeiras pra vender e tudo mais, não sei o quê. Como é que ia ser as nossas reuniões, porque a gente não tinha mais o nosso QG. E daí, sabe quando você precisa de uma opinião de fora? É mais ou menos isso. Quando eu preciso falar com alguém, às vezes eu não preciso nem da opinião. Eu preciso só falar com alguém que me escute pra eu mesmo me ouvir e a pessoa falar, tá, você tá pensando merda ou não, né? Uhum. E daí eu chamei o Zico. Né? A pessoa, que até então eu só tinha ouvido falar. Ele aparece por aqui. E daí eu falei... Você quer me escutar? Vamos tomar um café? Preciso falar contigo. E daí a gente foi num café e eu soltei, né? Falei, olha, tá acontecendo isso, não sei como é que vai ser. Por quê? Porque o Zico é arroz de festa de Blumenau. Então ele conhece tudo, todo mundo. É de Nel também, pelo que eu sei. Eu acho que... Mas, aí ele virou e falou assim, olha, o que eu posso te ajudar é o seguinte, o meu cunhado tá abrindo um podcast, tá abrindo uma sala de estúdio, tudo mais, não sei o quê. Talvez ele precise dessas cadeiras que você tem pra vender. Seria até legal vocês irem lá conhecer, porque talvez vocês possam utilizar para fazer as reuniões de vocês, porque ele tem um coworking, não sei o que. E daí, gente, olha como é importante você falar as coisas para a pessoa certa e, né, porque é sobre isso, é falar. E alguém pode trazer uma solução. E daí eu vim aqui conhecer e do jeito que eu vim conhecer, eu... Preciso trazer a Bárbara aqui. Ela começou a me atazanar, meu Deus. Por quê? O que acontece, gente? A gente até atazanar. então... O que aconteceu com o curso Diga Sim para Suas Finanças nesses 2 anos, né? A gente fez a validação das turmas presenciais, a gente viu que era um bom curso e tudo mais, mas além das pessoas não quererem e não ficarem à vontade para falar sobre finanças ali presencialmente, o nosso custo foi aumentando, né? Não, o nosso valor foi aumentando. Por quê? Porque a gente foi criando... o nosso brand, a nossa marca e tudo mais. Então, todo ano a gente tem os reajustes de valores e nananã. E a gente falou, gente, tem pessoas que a gente sabe que o nosso país é um país que tem um endividamento muito grande e a gente não quer deixar de atender ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode trabalhar a troco de não ter o lucro que a gente quer. Então, o que a gente pensou? Só uma pausa. Calma. E aí, calma, volta, que ela tá assim, ó, calma. Volta! Nesse meio tempo, a gente fechou a sala e tudo mais, ela conheceu o Zico e ela falou assim, você precisa conhecer os meninos. E ela ficou me infernizando umas 3 semanas. 3 semanas, tá? Vamos marcar reunião, vamos marcar lá. Eu falei, tá, marca. E quando eu vim aqui conhecer eles, eu falei assim, Lorelai, eles são tudo da pá virada igual nós. Eles são tudo no mesmo estilo. A gente precisa fazer alguma coisa com eles lá. Só que, ó, eu vou te dizer, ela tá falando isso, mas ela veio com uma resistência, porque a Bárbara é a pessoa do presencial. Ela é a pessoa do não. Desde quando a gente começou o curso, a gente já teve algumas agências de marketing, todo mundo falava, por que você faz o curso online? Por que você não faz o curso online? Curso online. Porque, eu falei, eles sempre perguntavam isso. Eu falava assim, não vou fazer.
E a gente não queria fazer o curso online, primeiro porque ele ainda não estava validado, e segundo porque a gente gosta de entender o resultado financeiro de cada pessoa. E quando a gente veio para cá, a gente teve uma outra visão com relação a isso. Primeiro, para a gente conseguir oferecer o nosso conteúdo personalizado para as pessoas. E segundo, que a gente não vai fazer um curso online 100% gravado e tudo mais. A gente ia fazer um curso híbrido. Ou seja, as pessoas vão ter acesso a nós mesmas, assim, falar com a gente cara a cara. Então, a gente não vai... vamos gravar, vamos jogar na plataforma e o curso que se venda. Não é essa a intenção. E daí a gente falou, beleza, mas não é tão simples assim fazer isso, porque, querendo ou não, a gente sempre foi conhecida por indicação. Quem diz que a gente vai fazer um curso e isso vai começar a ser vendido? Aí os meninos, mas por que vocês não fazem um podcast que daí vocês podem começar a aparecer até o curso sair? Então, galera, e aí a gente veio nessa reunião e decidiu, né, que tá, beleza. Eu comecei a quebrar os meus paradigmas, a minha resistência, porque assim, eu sempre quis me manter no presencial, por quê? Pra mim, na minha cabeça, existia muito curso online. Já existia muito disso. E eu queria que as pessoas tivessem acesso a nós presencialmente, porque muitas pessoas gostam do nosso curso presencial. Porém, como a Lorelai falou, o nosso curso, ele vai ser híbrido. E aí eles começaram a me convencer. Só que a gente falou assim, tá, beleza. A gente vende muito por indicação, né? Até hoje, as pessoas chegam muito em nós por indicação. Porque o fulano faz consultoria com vocês, me indicou, nananana. Mas quem disse que, por ter indicação orgânica, a gente conseguiria vender o curso online? Exato. E mais uma coisa, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, a partir do momento que a gente resolveu gravar um podcast, fazer as gravações do curso e tudo mais, vocês têm que entender que tudo isso leva tempo e não é pouco tempo, é muito tempo. Então, a gente teve que parar para planejar. Coisa que não estava no planejamento de 2024 ter um aumento de faturamento, mas não para isso. Então, assim, a gente teve que investir dinheiro antes do lançamento do curso, a gente teve que investir dinheiro antes no podcast, da gravação, e tudo isso para quê? Isso tudo é estratégia de crescimento. Então, quando a gente fala para as empresas que não é assim, não é para ontem, o que acontece? A gente ficou praticamente um ano inteiro tendo que ter menos tempo de atendimento a cliente para poder gravar, para a gente conseguir dar atenção para todo mundo, de tudo que tinha que fazer, escrever o curso, escrever os módulos, fazer as coisas, e daí o pessoal assim, mas vocês já vão fazer tráfego pago? Vocês já vão isso, já vão aquilo? Eu falei, gente, calma, primeiro a gente começa a fazer o movimento no orgânico e tudo mais, mostrando o que está acontecendo, vai fazendo os lançamentos do podcast, vamos ver como que as pessoas vão entender isso, se elas vão gostar, se elas não vão, porque imagina, a gente começa fazendo, já começa colocando dinheiro e tudo isso, e daí a hora que a gente fala, nossa, talvez não dê certo. Então, quando a gente falou com o pessoal do marketing, que é um dos nossos patrocinadores também, que é a Cordilheira Mídias, a gente chamou eles para conversar em julho de 2024. A gente já estava com o podcast em fevereiro, março, abril, maio, junho. E daí, em julho, a gente chamou eles para conversar, falando, olha, a gente está fazendo esse movimento, a gente teve essa ideia, né, de trazer os nossos clientes para mostrar resultado, para realmente... Não só a gente mostrar resultado, mas a gente tem muito cliente que também se beneficia com os nossos podcasts, porque eles também fazem renda extra, também são empreendedores e assim por diante. E daí, quando a gente apresentou o nosso plano, que seria lançar o nosso curso, Diga Sim para Suas Finanças, em 2025, só faltou o marketing falar, nossa, estrelinha para vocês! Vem cá, quero te dar um abraço. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas são tão imediatistas que elas falam, olha, eu vou ter um curso no mês que vem e eu quero fazer tráfego pago para 1.000 pessoas estarem no meu curso. Gente, não é assim que funciona. Não. Desse jeito, as coisas ficam todas emboladas e você acaba jogando dinheiro fora. Joga dinheiro fora por quê? Porque você tem que pagar a equipe do marketing, você tem que pagar o tráfego e você vai pagar o evento em si que você vai fazer. O evento e assim... Pelo menos o nosso marketing, que é maravilhoso, que também é patrocinador, mas não é o de hoje, né? Mas eles são muito sinceros. Eles falaram, olha, se vocês dissessem pra nós que querem lançar daqui 2 meses, não dá. A gente simples não ia assim. fazer, a gente... não, vocês podem até pagar, mas não vai dar resultado, porque precisa de tempo, de planejamento, de cronograma. Gente, e tempo não é assim, ó. Vocês estão pensando tempo. 2 meses é tempo. 2 meses não é nada. E isso é uma das coisas que já fica de lição aqui também gente, não caiam no conto do vigário de falar que as coisas vão dar certo para ontem. Não, eu consigo fazer o seu curso acontecer em 2 meses. Se você fizer isso, muitas vezes você vai cair do cavalo e a hora que a pessoa fala, nossa, eu fui lá, investi todo o meu dinheiro e não deu certo. Então, assim, planejamento faz parte, dá trabalho
demanda tempo, demanda estratégia, demanda muita coisa. E assim, é golpe por quê? Por que esse tipo de promessa é golpe? E isso é uma das coisas que a gente também conversou com o Pedro lá. Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, fidati di me. Toda vez que a gente fala o nome do Pedro, a gente fala isso. Uma das coisas que a gente também conversou com o pessoal do marketing foi como existe a promessa na internet, cursos vendendo que se você fizer um curso online, você vai ficar milionário em um dia. Exato. Então, assim, eles te dão um curso, né? Te dão não, né? Que você paga, obviamente. Te dão. Pra mostrar como fazer um curso online. Aí a pessoa vai lá, ela acha que ela vai gravar de qualquer jeito, de qualquer forma, que vocês não fazem ideia do tanto de equipamento que tem aqui atrás. Vou fazer um vídeo de tudo. Pra isso acontecer, tá? E aí, eles... Ah, não, mas se eu gravar com o meu celular, tem gente que dá certo. Ok, talvez tem gente que dá certo, não vou dizer que não, uma outra pessoa, mas a maioria não dá. Mas independente de dar certo ou não, também vai do o que é a cultura da tua empresa, o que é a qualidade que você quer entregar, o que é a metodologia que você tem. Então, assim, a gente não faz nada nas coxas. E entende? também o produto e o serviço que você tem para entregar, né? Exato. Quem disse que você já validou aquilo, como a gente ficou um tempão fazendo esse curso, mudando, alterando, melhorando, para finalmente a gente decidir, sob muitas penas, gravar ele online para levar para vocês. E isso é uma das coisas, né? Quando a gente estava nessa transição entre bater o martelo de vamos fazer o podcast, fazer o curso, foi na época que a gente foi, para variar, a gente está sempre se movimentando, estudando, participando de networking, participando das coisas, porque a gente tem que se atualizar também, porque senão as coisas não fluem, não funcionam. E a gente resolveu que a gente ia no evento da Trinca, que era do Flávio Augusto, Joel J e o Caio Carneiro. E quando a gente chegou lá, quando o Flávio Augusto entrou no palco, a gente já tava lá assim, ai, Flávio Augusto, que legal, gente, e não sei o quê. Eu acompanho o Flávio Augusto faz muitos anos, então, mais de 10, eu acho. Pra quem não conhece o Flávio Augusto, pelo amor de Deus, clica aqui, vai lá conhecer o trabalho dele, geração de valor. Né? E daí ele foi lá contar a trajetória dele e a história dele. A gente até vai deixar aqui umas imagens e tudo mais que ele mostra ali na trajetória, né, da fase 0 à fase 6, que seriam 7 steps. E quando ele mostrou isso e a gente estava ali no público, a gente olhou e falou, cara, você tem noção de que a gente está no passo 5 para 6 praticamente? Não sei se eu não me engano. E daí quando a gente olhou aquilo, a gente falou, a gente está há praticamente 2 anos com a sociedade, mais 5 anos de empresa. E se a gente olhar para trás, o quanto a gente evoluiu. Muitas vezes a gente fica olhando, tipo, eu vou gravar o podcast, eu vou gravar o curso, eu ainda preciso estar lá. E, na verdade, a gente não olha a evolução que a gente teve. Então, imagina só, um empreendedor como o Flávio Augusto, que fala que estabilidade não existe, é sobre isso. É sobre movimento. Estabilidade? É sobre movimento, é sobre ação. E a gente olhar para o conteúdo dele e falar, cara, a gente está ali. Exatamente. Gente, foi muito legal. E aí a gente percebeu... Que sim, estava na hora da gente fazer isso daí. Que estava na hora de a gente ir para esse próximo passo, que é, então, agora... Foi por culpa do Flávio Augusto que a Bárbara quebrou o paradigma dela de ir pro curso online. Mas foi por culpa dele que eu quebrei muita coisa. Gente, eu ouvi o podcast, tem o podcast Geração de Valor, ele é um podcast que é tipo em temporada, sabe? E não existe mais, eu acho, o podcast Geração de Valor. Se tiver, é novo. Mas os antigos são muito bons. E desde aquela época eu já escutava, já aprendi, enfim. Mas, finalmente, só para quem chegou aqui até agora, vai saber em primeira mão a novidade que em março de 2025, eu não sei quando você tá ouvindo, vai que você tá ouvindo em maio, já lançou. Mas em março de 2025, este ano, nós teremos o lançamento do curso Diga Sim para Suas Finanças Online. Gente, seguinte, se você chegou até aqui, bota no comentário, hashtag Diga Sim para Suas Finanças. Cheguei aqui, porque isso é um marco pra gente, na verdade, né? A gente tá divulgando isso agora num ano de podcast, exatamente porque faz todo sentido. Não faria sentido a gente conversar sobre isso com um convidado aqui, mas eu quero contar um pouquinho, dar uma palhinha do que vai ser o curso pra vocês, porque assim, a gente tá super empolgado. Nicolas, as vinhetas do curso estão prontas. Gente, é cada detalhe que vocês nem imaginam. Só que tem um detalhe, a gente tá gravando há 1 ano. Exatamente. Já. A gente já não gravou tudo ainda. Mas tá tudo certo. E daí, o que acontece, né? Esse curso, na verdade, a gente vai trazer quase que 100% do nosso conhecimento de forma prática para vocês, de forma
estruturada aonde a gente vai passar pelos 4 pilares que a gente trabalha, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Esse curso ele é mais voltado para a pessoa física, mas independente de você ser empreendedor ou CLT ou ter uma empresa, também vale para você. Então a gente vai passar pela parte de hábitos e comportamentos para você entender quem você é, quais são suas crenças limitantes, sabotadores, coisas e afins. A parte de organização e financeira que anda em paralelo com a mudança de hábitos, a parte de planejamento e investimentos e não menos importante a parte de empreendedorismo, como você fazer para ter uma melhor gestão de tempo, departamentalizar a sua empresa, processos, procedimentos. E se você não tem a sua empresa, mas você é CLT, é registrado, como que você faz para evoluir na sua carreira? Gente, e isso é o curso base, porque ainda tem mais coisa bônus. Exatamente. Então, assim, temos esses 4 módulos. Pra quem ouviu, não, então é só para empreendedor porque tem negócio de departamento. Não. Nesse último módulo, nós temos, porque são 4, nós temos 2 trilhas. Então, assim, é para basicamente todo mundo que respira esse curso. Exato. E nós temos um monte de aulas bônus que vai falar sobre diversos assuntos. Economia brasileira, que mais temos lá? História do dinheiro. Nós temos também sobre a parte mais aprofundada de gestão de tempo. Por quê? Por que nós fizemos essas aulas bônus? Porque pro andamento do curso em si e do seu processo de organização financeira, eles não são exatamente essenciais. Para nós tudo é importante, mas eles não precisam estar no corpo do curso. Porém, para a pessoa que quiser ficar, eu não posso falar essa palavra, senão o YouTube me cai, né? Mas muito boa. Foda, né? Para a pessoa que quiser ficar muito, muito boa nessa questão de organização e no aprendizado e no conhecimento e nas informações, essas aulas bônus, elas são muito, muito, muito legais, importantes, completas. E quem fizer, com certeza vai ter um degrauzinho a mais aí nesses steps que a gente também falou. Então, seguinte, se vocês quiserem saber mais sobre o curso, sobre nós, sobre a nossa empresa e tudo mais, saiu o nosso site lindo, maravilhoso, tá pronto, que também não foi simples e fácil de fazer. Gente, 3 meses pra gente conseguir bater o martelo e falar, beleza, pode ir pro ar. Porque a gente olha cada detalhe, a gente lê cada vírgula, a gente coloca cada informação, porque a gente quer ser o mais verdadeiro possível com vocês e o mais transparente com relação a isso. Então, se vocês quiserem, tá aqui na tela, bota na tela, na nossa cara, se quiser, www.lobasgroup.com.br, pode dar uma olhadinha lá, mostra tudo que a gente fala, esses pilares que a gente falou, como que a gente atende. Então, entra aqui e já vê como é que tá o nosso site maravilhoso. Exatamente. O site, quem quiser entrar em contato, quem quiser entender os serviços que a gente presta, e tem o Sobre Nós lá, que foi escrito por nós. Eu só não vou falar à mão, porque ninguém mais escreve à mão, né? Eu escrevo à mão. Eu tenho meu caderno de poesia. A história toda foi escrito por nós, então vocês vão ver lá cada uma contando a sua história do seu jeito. Então vai lá no nosso site, aproveita que o Pedro demorou muito tempo pra fazer. Só que aí vem um detalhe. O universo resolveu agir na nossa vida. Sabe essa frase do Flávio Augusto, estabilidade não existe? Estabilidade, o que é isso? Clarifica o que é estabilidade. Piada interna. Claro, gente, aí é o seguinte, final de 2023 teve toda essa transição da gente sair da sala comercial e tudo mais, fazer o curso online, fecha a sala, isso aí. Começa o podcast. Aí a gente falou, 2024, beleza, já temos o planejamento de 2025, tudo lindo e maravilhoso, até que resolveu chacoalhar a nossa vida. Será? Deu um chacoalhão, porque o que aconteceu? Desde quando eu mudei pra cá, em 2018, eu literalmente coloquei no Google assim, ó, apartamentos Vale Europeu, e foi o apartamento que escolheu pra mim aonde eu ia morar. Daí que eu descobri que era em Indaial. E eu falei, eu só saio desse apartamento se... E daí... aconteceu... porque assim, nós, apesar de tudo, né, a gente ela morava num apartamento, eu morava numa casa, mas a gente gostava muito do lugar onde a gente morava. Exato. Tipo assim, não era um lugar assim, se tiver um lugar ali por R$100 a menos, eu vou. Não. E ainda tinha aquela coisa. Porque era bom. Muita gente falava, nossa, mas vocês moram em Indaial e vocês vêm até Blumenau e não sei o que, né? Gente, eu sou de São Paulo, né? Então, pra mim, isso aqui é uma avenida. De 20 minutos é logo ali. E eu trabalhei, estudei a vida toda em Blumenau. Então, pra mim, vir até aqui era... Só que, com toda essa transição que tava acontecendo e tudo mais, a gente realmente tava vindo muito mais pra cá, os nossos clientes estão mais aqui e tudo mais. Aqui é Blumenau, tá, gente? Aqui é Blumenau. E daí, o que acontece, né? A gente começou a
pensar em talvez daqui uns 2, 3 anos fazer essa transição para vir para cá. Anota aí, 2, 3 anos. Isso era o planejamento em 2024. Aí em janeiro desse ano, depois de eu ter feito os 67 animais no babá de dezembro, que já tava mais louco, o cabelo tava tudo assim, já não tava nem aguentando. E daí, no dia que a gente voltou a trabalhar, que era dia 13 de janeiro, teve uma reunião de condomínio que já tava acontecendo alguns problemas por conta de uma empresa, um gerador, ou isso, aquilo, barulho, né? Pra mim não tava fazendo diferença nenhuma, porque não era do meu lado do prédio, mas resolveram que vão fazer obra, que vão fazer isso, que vão trocar todas as janelas, janela acústica, porque... Sabe quando você começa a se incomodar? Porque, tipo, cara, minha vida pessoal tava tudo organizado, eu só tinha que pensar no meu profissional. E daí a vida pessoal começa a bagunçar? Pra mim, toda vez que existe uma incomodação, significa que eu preciso de mudança. É sobre isso. E daí, aconteceu isso na segunda-feira, na terça-feira a gente tinha uma reunião de marketing com quem? Pedro. Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, fidati di me. E aí, eis que estávamos lá, esperando o Pedro. Pedro, queremos agradecer a você pelo seu atraso. Raramente... Obrigado por atrasar. Foi a primeira vez que eu aceitei que um atraso foi ok. A Lorelai é louca do horário. pontualidade. Mas vocês não têm noção. Pra mim, 10 minutos atrasado não é nem atraso. Mas ela é pontual. E aí, o Pedro atrasou, mas que bom. Porque aí, nós começamos a conversar. Eu cheguei e ela olhou pra minha cara e assim, gente, eu sou normalmente a pessoa que vomita unicórnios. Eu tô sempre feliz. Quase sempre. Agora a Bárbara já sabe que eu tenho uns momentos de... Só não quando ela tá com fome ou com sono. Com fome não dá certo. Mas, aí eu cheguei lá, ela olhou pra minha cara e falou assim, o que tá acontecendo com você que você tá com essa cara jururu? Aí eu virei e falei assim, não tô feliz. Tá acontecendo isso. Do apartamento, Só que se for pra eu mudar de lá, eu não quero mudar de Indaial pra Indaial. Já que a gente já tinha planejado isso, eu quero mudar pra Blumenau. Mas eu comecei a dar uma olhada nas coisas aqui, e lá com o celular aberto, olhando as coisas. O salto financeiro de Indaial pra Blumenau era muito grande e, com toda essa estratégia que a gente teve de 2024, a gente não aumentou os nossos prolabores porque a gente entendeu que era o momento da gente investir na empresa. Fazer um pouco mais de sacrifício como sócia pra investir na empresa. E tá tudo bem. Então, eu falei, não sei, né? Aí ela, mas vamos ver aqui. E abriu o computador e olha pra cá e olha pra lá. E daí, assim, apartamentos não faziam sentido. Aí ela falou assim, mas e se você fosse pra uma casa? E aí ela falou assim, não, mas casa é mais caro, sozinha, com os bichos, porque ela tem 3 gatos e um cachorro. Só que assim, os gatos sempre foram de apartamento, então... Aí eu falei, tá, mas e se você não for sozinha? E daí, detalhe, né? A gente começou a procurar, e isso enquanto o Pedro não chegava. E quando a gente fala que enquanto o Pedro não chegava, gente, isso é coisa de 15 minutos. Vocês não estão entendendo. Não é assim, o Pedro atrasou 1 hora, gente. O Pedro atrasou 15 minutos. E daí, a gente tava olhando no site Imóveis SC, né? Que tipo, meio que ele faz um conjunto de todas as imobiliárias. E a gente achou um sobrado, assim, que novo. A gente olhou aquilo, olhou o valor, a gente olhou uma pra cara da outra. Aí eu falei assim... Tá, nesse valor aqui, teoricamente, se a gente for dividir a casa, vai ficar no que a gente gasta hoje, nas nossas vidas, né? Hoje, pra menos. Aí eu falei assim, tá, vamos ver. Aí ela pegou e entrou em contato pelo WhatsApp e mandou uma mensagem pra mulher da imobiliária falando, tem como a gente visitar? E do jeito que ela mandou aquela mensagem, o Pedro chegou. E a gente deixou lá. Aí, rolou a reunião com o Pedro. Enquanto tinha acabado a reunião com o Pedro, ela pegou e abriu o WhatsApp pra ver a mulher. Temos visita para amanhã às 8 horas da manhã. Tipo, de terça pra quarta, 8 horas da manhã. Isso era terça-feira, 5 horas da tarde. Só que eu, particularmente, fui com a ideia, assim, bem desgarrada. Tipo, a gente tá indo olhar, não quer dizer nada. Tipo assim, não fui com esperança de que vamos alugar essa casa. Exato. E naquela mesma noite, eis que fomos na Cooper. A nossa cooperativa. A nossa cooperativa. Só quem não vai entender, desculpa. Que é o Indavírus que faz. Bota o Indavírus na tela. Esse jabá. Faz propaganda pra nós, Indavírus. Então, assim, não, na verdade é ele que tem que fazer pra gente, porque ele que é mais famoso. Tá bom, vai. Então, e aí, nós lá na Cooper, e quem que a gente encontra? A gente encontrou o Beto. Quem é o Beto? Quem é o Beto? O Beto, simplesmente, é a única pessoa que eu tenho confiança para mexer nos móveis da nossa casa, da nossa sala comercial e tudo mais. Há anos o Beto já tá com a gente em todas as mudanças que a gente faz na vida, porque a competência que ele tem para cuidar dos móveis, assim, tipo, gente, eles tiram de um lugar... Ele desmonta e monta e parece que nada aconteceu. Exato. E daí a gente encontrou o Beto pela primeira vez na vida, a gente encontrou o Beto na rua, porque sempre que a gente precisa do Beto, a gente tem que entrar em contato com antecedência, avisar pra ele, porque ele tá sempre com mais trabalho que nós. Ele é bem atarefado. Exato. E aí eu falei, Lorelai, eu nunca encontrei o Beto em lugar nenhum. Aí eu falei assim, peraí, já vamos falar com ele pra ele reservar a hora pra nós. Aí ela, cala a boca.
Ela queria que ele reservasse o horário pra fazer uma mudança que a gente nem visitou a casa ainda. Louca. Aí Eis que- eu olhei, Beto! Se prepara aí que em breve vai ter mudança pra Blumenau, hein? Mas vocês não estão entendendo, a gente não tinha nem visitado ainda. E aí, no dia seguinte, a gente foi, chegamos lá. Chegamos antes de um outro casal que ia visitar. Visitamos, amamos a casa. Na nossa cabeça, já começamos a medir. Na nossa cabeça primeiro, né? Depois a gente mediu mesmo. Começamos a medir tudo, meu, Só vai que a dar gente perfeito, tava perfeito. conhecendo o sobrado junto com esse casal. E eles tinham prioridade pelo sobrado, teoricamente. E aí, eles falaram que pra eles, na verdade, seria melhor se vagasse apenas dali 2 meses. Porque eles iam ter que pagar multa Pra no outro sair. aluguel que eles estavam. E a gente já ficou assim, né? Aí a moça da eis que a imobiliária. moça da imobiliária. Então não tem problema, porque se vocês querem pra daqui 2 meses, o sobrado daqui do lado vai vagar em abril. Exatamente. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, tipo, Aí a mulher Será? falou, não, pra nós é melhor esse de abril, então. Ou seja, estávamos de frente a uma de frente a decisão. E daí o que acontece? Isso era quarta-feira, 8 horas da manhã. E a gente tinha que tomar uma decisão, porque a gente, apartamento, casa e tudo mais, é muito rápido de alugar. Então a gente tinha que dar uma resposta pra corretora pra ontem. Como que a gente teve capacidade de tomar uma decisão dessas, que é uma mudança de cidade, de vida praticamente, tão rápido? Porque nós duas somos organizadas financeiramente. Essa mesa não parece que vai ser cumprida. A gente é organizada financeiramente, então a gente realmente ensina o que a gente faz. Então, os nossos Organizes, que é o nosso aplicativo maravilhoso, que a gente instrui todo mundo a usar e tudo mais. Por quê? Porque ali é as informações financeiras da sua vida. A gente simplesmente saiu dali, foi almoçar e falou, tá, vamos ver qual é, que é o Vamos nosso fazer custo de conta. vida, vamos ver quanto a gente vai precisar para mudar, quanto a gente tem de investimento, não da reserva de segurança, mas de reserva de oportunidade, porque existe isso. E daí, em meia hora, Em meia hora, porque os nossos organismos, nossos aplicativos de finanças estavam em dia. Em meia hora, eu olhei lá, através das categorias, eu olhei o meu custo na minha casa. Ela olhou o custo dela. A gente pegou o custo da casa lá e dividiu por 2. já pensou mais ou menos, porque a gente já tem um pouco de noção, né? Por ajudar as outras pessoas e tudo mais. Mas quanto seria o custo de mudança, não sei o que, né? Aí a gente já parou pra pensar, tá, mas se a gente for morar junto, a gente já sabe que tem 2 geladeiras, 2 fogões, 2 micro-ondas, 2 isso. Então, quanto a gente conseguiria fazer com as coisas que a gente vai vender, até pra gente não precisar mexer nas nossas reservas? Exatamente. E aí, nós, em meia hora, conseguimos chegar à decisão que as pessoas pensam assim, que é do nada. Não foi do nada. É do nada, sim, porque foi, É do nada, foi mas muito é rápido. pensado. Mas foi muito pensado e a gente bateu o martelo. Naquele momento, em meia hora, a gente conseguiu decidir que, sim, nós estaríamos Vamos mudar pra Blumenau. mudando pra Blumenau. A gente podia fazer isso assim tão rápido? Não, porque assim, era gravação de curso, era novos clientes, isso e aquilo, mas Tinha cliente pra tudo atender certo. no meio do caminho, tinha podcast pra gravar, tinha curso pra gravar. Mas tudo bem. E daí o que acontece? A gente ia informar os proprietários e a gente tem normalmente 30 dias pra entregar o imóvel. E daí a gente falou assim, então nem vamos falar nada pra ninguém, porque senão vai gerar mais coisa pra gente ter que dar conta, nossa cabeça já tava desse tamanho. E daí, isso foi na quarta-feira. Aí, na quinta-feira, eu já comecei a pegar umas caixas no supermercado e encaixotar a minha casa, porque é sobre isso. Detalhe, ela ainda tava falando com o Beto pra realmente marcar a mudança. Ela já tava com a casa Eu tava encaixotada. com a casa encaixotada, porque, gente, pra mim as coisas que eu não vou acontecer, Duas acontecem. carcinhas pra usar a semana inteira. Gente, temos... Fantasia de carnaval, vai. Gente, entendam que a vida é uma eterna reciclagem. Se alguém estiver aceitando saco do lixo, a gente vai se ver na Globo. Pum. Lava uma, usa outra. Deus. Ficou melhor essa gravação Pessoal agora. da produtora Dora. E daí, comecei a encaixotar a casa e tudo mais. Só que daí, na sexta-feira, eu marquei pra conversar com o meu proprietário. Meu proprietário de novo. Ó, Com o ela adora proprietário- falar que o proprietário é dela. Com o proprietário do apartamento. E daí, quando eu falei pra ele, né? A nossa intenção era informar a saída, fazer a mudança e depois colocar as coisas pra vender. Por quê? Porque quando a gente colocasse as coisas pra vender, as pessoas O iam povo saber ia o que tá ficar acontecendo. doido. Não, e o povo ia ficar doido. Então a gente teria ficou 2 mesmo. semanas pra fazer a mudança, 2 semanas pra vender as coisas. Isso era estratégia que era pra acontecer, mas pra variar o universo, chacoalha a nossa vida! Clarifica. Clarifica. E daí o seu Luiz, gente, o seu Luiz, sério. Seu Luiz, o senhor tá no nosso podcast porque é uma bênção na vida ter o seu Luiz. O seu Luiz é o proprietário dela.
Mas ele virou ele pra é mim- muito querido, gente. Ele virou meu, pra mim e sério. falou assim: olha, se você tem essa intenção de sair e tudo mais, eu sempre tive intenção de vender o apartamento, então quanto antes você sair, antes eu coloco a venda e tudo mais, pra mim é melhor. Então você não precisa dar o aviso de 30 dias. Você saindo, você me avisa e dá-lhe. Ou seja, eu nem ia ter que arcar com esses 30 dias de custo e tudo mais. Isso aqui eu falei, Bárbara, não vai dar pra fazer aquele negócio lá de só vender depois. A gente já vai Tem ter que que colocar as começar a coisas pra vender vender agora. agora. Só que cliente, curso, gravação, a gente tava atendendo em Navegantes aquela semana. Encaixotando as coisas. Show. Show, porque a gente tinha 3 shows comprados já. A gente Socorro, Deus! Mas tudo bem. E daí eu falei assim, então tá, eu vou tirar as fotos das coisas, você coloca pra vender, porque você tem mais gente aqui da região no seu Instagram, e bora. Só que eu não tinha falado pra ninguém, gente, ninguém, família, amigos, nada, era só eu e a Bárbara que tava sabendo desse A gente rolê. não tinha falado pra ninguém. E no que a gente colocou as coisas pra vender, novamente o povo ficou ensandecido. Gente, Bárbara, você vai pra fora do país? Não, e Você sempre detalhe- falou que você queria ir pra Irlanda e você vai morar lá? Lorelai vai voltar pra São Paulo, meu o Deus pessoal, do céu. as minhas amigas de Itajaí viram no Instagram da Bárbara e vieram assim, mas o que tá acontecendo, sua Kenga? Porque você tá... Como é que você não fala nada pra gente? Eu falei, gente, calma. A Bárbara tá vendendo suas coisas. E por Gente, que a foi Bárbara tá vendendo uma suas loucura. Gente, Só que a gente só não que tinha tem um nem detalhe. tempo pra olhar o Instagram. Tipo assim, a gente tinha que olhar pra quem tava querendo comprar. E não pra responder as pessoas. Tinha tanta mensagem que eu não e sabia o que naquele fazer. momento a gente decidiu que a gente Não ia falar nada pra ninguém, escolher quem a gente ia Exato. responder. Então teve gente que ficou no vácuo a menos, semana é. inteira, porque a gente falou, olha, ou a gente escolhe. E tem mais uma lição aqui que a gente quer deixar pra vocês, que é, você não precisa sair contando as suas coisas pra todo mundo. Por quê? Nem dando satisfação pra ninguém que perguntou também. Porque, gente, Não, prioridade. e eram pessoas que a gente gosta, não é que assim, Exato. ai, vocês estão falando de pessoas chatas. Não, é meu pai, minha mãe. A gente tá falando de pessoas que a gente Amigos. queria contar, mas não dava. Então, assim, ao invés de priorizar, contar pras pessoas toda, porque não teria graça dizer, estamos nos mudando. É, tem A que gente contar tem a que história. contar toda a história. Então, e assim, a gente não contou aqui vários detalhezinhos que Nossa, mostravam não me que a fale. gente tinha que se mudar. Mas, enfim, nós decidimos naquele momento ignorar essas pessoas, falar, ó, depois eu falo com você, e apenas entrar em contato e contar para as pessoas que iam nos ajudar na mudança, desinstalar e instalar o ar. Depois a gente vai falar dos prestadores de serviço. Exato. O Beto, os amigos não, né? Mas o Pedro que emprestou a Montana, nananã. Então, o assim, pessoal da rede de proteção, porque a gente teria que colocar a rede de proteção por causa dos animais. na casa, Então, assim, tinha a gente priorizou muitos quem precisava. detalhes que ou a gente priorizava aquilo, ou a gente não ia conseguir fazer a mudança em tempo hábil. Por quê? Gente, querendo ou não, começo de janeiro, o pessoal ainda tá naquele ritmo de, beleza, estamos marcando, mas a gente ainda tinha um pouco menos de cliente, ok. E a gente tinha marcado com a galera da produtora aqui pra gravar 3 dias seguidos, quarta, quinta e sexta. Só que daí, na sexta, a gente já ia fazer a mudança. Na sexta a gente já cancelou. Então, na sexta, a gente já tinha falado, gente, não vai dar, a gente vai gravar só quarta e quinta. Mas, contudo, todavia, Não, chegou na quarta, ela falou, eu não consigo pensar em nada. Gente, eu só a consigo minha pensar cabeça- na mudança. Eu falei, ai, meu Deus, então vamos desmarcar a quinta também, né? Por quê? aí a gente veio gravar, e daí, na quarta-feira a gente gravou, normal e tudo mais, o que a gente precisava fazer. E daí, na quinta-feira, a gente falou, meninos, desculpa, mas a gente não tem cabeça pra gravar, a gente vai chegar aqui, o conteúdo vai ficar ruim. E daí a gente desmarcou a gravação, mas a gente tinha cliente à noite. E daí, esse cliente da noite, quando a gente foi confirmar, cancelou também. Ou seja, a gente tava com a quinta-feira livre. E a mudança marcada pra sexta. Aí eu mandei mensagem pro Beto. Ô, Beto, o nosso dia vagou amanhã pra você. Tem possibilidade de começar amanhã a mudança? Porque seriam 2 dias, um pra desmontar tudo e um pra montar tudo em Blumenau. Aí, gente, é assim, ó, quando tem que acontecer, acontece. Ele assim, amanhã às 7 horas da manhã eu tô aí. Só que tem um detalhe. Tudo é detalhe, né? Na sexta-feira, choveu para um Demônio. muito. Para um muito. Ela quer ser caída pelo YouTube, certeza. Na sexta-feira, choveu muito. E na quinta, apesar de ter sido um calor do cão, porque, meu Deus, eu nunca vi suar tanto, mas na quinta deu sol o dia todo. Então, Até porque, assim, ficou perfeito. Foi um calor suar tanto, porque eu morava num apartamento Meu que era Deus o do terceiro andar só de escada. Então, por que a gente precisava de Sem- uma equipe sem de elevador. mudança? Cara, não dá pra nós duas. A gente pensava, vamos levar as coisas pra baixo. Não dava. Sem Então, elevador, assim, galera. Agora a gente vai falar das pessoas que estavam ali, por exemplo, quais eram as pessoas e a rede que a gente tem hoje de networking e de amigos e de pessoas confiáveis, que a gente sabe que, tipo, cara, a pessoa, se a gente é ponta firme, a gente vai marcar, a pessoa vem, vai fazer com qualidade o que precisa ser feito. Vamos lá, tem uma lista. Vamos lá. Eu tô com Abre a a lista lista. aqui, calma.
Peraí. Primeiro, agradecimento A gente anotou pra não especial, Beto. Inclusive, eu vou até aproveitar, o Beto entrou em contato hoje pra perguntar quais são os detalhes que faltam na casa pra arrumar, porque ele sabia que depois que a gente terminasse Fofo. ia ter isso. Então, assim, até isso, gente, ele fez a mudança uma semana atrás, deixou tudo pronto, desmontou 2 guarda-roupas do 3º andar, desceu tudo, veio pra cá, montou tudo no mesmo dia. Isso não quer dizer que vai no mesmo acontecer dia. pra você, mas Não vai acontecer Foi- pra você porque o Beto é nosso. porque o universo clarifica a nossa vida. Então, assim, nosso agradecimento ao Beto. Ao Beto, ao Beto e ao detalhe, que é o Beto e o Betinho. Porque é tudo em família, né? É o Beto com o filho dele. É o mais um Beto e o prestador de filho. Serviço. Inclusive, o filho dele é um sanfoneiro maravilhoso, gente. Sigam o YouTube do menino. O YouTube não. Não lembro o nome dele. Instagram. Tá, Como é que é o nome do filho do Beto? sei lá. Não sei, filho do Beto. É menino. Então vamos lá. Agradecimento ao Beto, ao Júlio, que já esteve aqui num podcast. Exato. E o que o Júlio é? Marido Gente, de aluguel. ele. Não. Ele é o cara da renda extra. Então, o que disser pra ele que vai dar uma graninha extra, além dele já estar trabalhando um monte aí como representante, ele vai e faz. Então, o Júlio desinstalou as lâmpadas, instalou, entre outras coisas. Eu acho que ele fez um monte de coisa lá em casa também. E ele ainda me ajuda na parte do babá de pet também, porque nesse meio tempo todo eu ainda tive que fazer atendimentos do babá de pet que eu não ia dar conta de fazer. Então o Júlio também me O Júlio- O Júlio já trabalha comigo no babá de pets desde 2022, mais ou menos, né, nos finais de ano, mas eu falei: "Júlio, eu vou precisar de você no final de semana". Então, agradecimento ao Júlio. Ao Jussi, que desinstalou e instalou os ar-condicionados maravilhosamente, porque sem ar-condicionado não dava. E detalhe, a gente tinha toda uma logística, porque a gente tem muitos bichos agora. A gente tem 7 animais. animais na casa. Só que ela tinha que levar os dela primeiro pra fazer a adaptação e depois eu ia levar os meus. Então o Jussi foi um dia, desinstalou, mas deixou um ar-condicionado instalado lá em casa. Aí foi no outro dia, Até porque desinstalou, eu levou. tinha que ir pra casa, pro sobrado primeiro, pra levar os meus bichos e tudo mais, porque daí os gatos precisavam ir primeiro, pra depois os cachorros irem, pra não ter conflito, porque gatos e cachorros eles nunca tinham se visto na vida. A gente descobriu que eles são apaixonados, mas no final eu conto isso. Então, assim, agradecer ao Beto, ao Júlio, ao Jussi filho também, porque é o Beto filho e Jussi filho também. Exato. O seu Luiz, que já foi agradecido aqui. O pessoal da rede de proteção, limpeza de sofá, porque sim, gente, né? A gente já Mudança é mudança, sujo, decidiu não adianta. limpar tudo antes. Pessoal da Unifique também, que foi maravilhoso. Por quê? Vocês sabem que a Unifique também é nosso patrocinador, mas hoje não é o dia deles, mas eu vou falar deles por quê? Em uma semana, eles já arrumaram um horário pra gente, pra ir lá instalar a internet. Como a gente trabalha muito em home office, atendendo os clientes videochamada, não dava pra ficar sem internet, né? Então a gente eles se mudou- foram, A gente se instalaram. mudou na quinta, sábado a gente tava com internet. Sábado com internet e depois a gente aumentou a internet. Na semana seguinte eles já vieram. Então, maravilhosos também. Os meus pais, porque se eu não agradecer eles, eu acho que eles me comem o couro. Mas os meus pais foram lá na minha casa antiga, desinstalaram. Detalhe, que os pais dela não moram em Indaial, os Não. pais dela moram em Penha. Então, assim, gente, eles fizeram essa trajetória aqui umas 3, 4 vezes pra poder ajudar a gente. Exatamente. Então, desinstalaram as coisas lá, instalaram lá em casa, trouxeram escada, fizeram isso, fizeram aquilo. Ou seja, nós estávamos muito bem acompanhados E tem ainda o... Pedro. Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Porque, Mil gente, vezes o ele Pedro. tem uma Montana que ele é um pouco Ele pegado tem a uma Montana. Porque ele fica O assim... Pedro e a será- Lili. Vou será defender que a eu- Lili aqui. Será que eu vendo minha Montana? Será que eu não vendo... Não, é que a Montana veio antes da Lili. Ai, coitada. Ô, E Lili. ele fica, será que eu vendo minha Montana? Será que eu não vendo? Porque ela já participou de tantas mudanças. Eu falei, nem que essa seja a última, Pedro, mas vai participar. Segura esse carro, pelo amor de Deus. Então, ele e a Lili ajudaram a gente um monte também nessa transição de venda de Indaial para Blumenau com as coisas, principalmente as coisas que tinha que vender. E daí, entrega para cliente, entrega para isso, entrega para aquilo. Então, gente, muito obrigado por todas as pessoas que estavam do nosso lado. E muito obrigado também às pessoas que não nos ajudaram nisso, mas estavam ali. Tipo, gente, se precisar de qualquer coisa, me chama, você sabe que não sei o que. Nananana. A gente Estamos sabe. torcendo por vocês, Exato, a aquela gente coisa sabe. toda. E isso tudo é pra falar aqui de mais uma lição nesse podcast, que é cultive bons relacionamentos. Porque a gente só conseguiu ter toda essa rede de apoio, fazer tudo isso, porque a gente, ao longo dos anos, cultivou... Claro que a gente é maravilhosa, né? Então a gente é Nós muito somos. legal. Mas ser querida pelas pessoas não é ser forçado. Nós somos desse jeito e a gente cultivou esses bons relacionamentos
não pra se aproveitar na hora que a gente precisa, mas naturalmente as pessoas querem ajudar porque eles sabem que nós também, se pudéssemos, faríamos tudo isso por essas pessoas. Exatamente. Então, cultivar bons relacionamentos não é só ser interesseiro. Ah, na hora que eu precisar, eu vou atrás dessa pessoa e não sei o quê. Não. Cultive bons relacionamentos para que você tenha uma boa rede de apoio. Porque assim, a gente se mudou porque a gente quis. Vai que a gente fosse obrigado a se mudar. Exato. A gente teria a mesma rede de apoio. E daí, falando em relacionamentos, eu quero deixar aqui... Gente, quem chegou até aqui fala, cheguei até aqui, agora vem fofoca. Seguinte, Eu não sei disso ainda, momento calma. da fofoca. Gente, o que acontece? A partir do momento que a gente Medo. resolveu fazer toda essa transição e tudo mais, principalmente pensando na parte financeira, na evolução das nossas vidas, né? Surgiu o burburinho de, mas vocês agora são um casal? Socorro, Deus! Vamos falar, olha pra câmera. Olha pra câmera. Nós não somos um Nós casal. não somos um casal. Nós estamos morando juntos como sócios e tudo mais. A gente já tinha validado a nossa sociedade como empresárias e empreendedoras. E a gente não é um casal, nós somos héteros, não temos nada contra quem não é e quem gosta do que gosta. A gente gosta de todo mas mundo do jeito que a pessoa é, mas a gente, Até esse- felizmente ou até infelizmente, esse é momento hétero. estamos solteiras, mas tá difícil ultimamente, mas tá tudo certo. Quem sabe já não vai Mas- aparecer nos comentários o futuro. Mas, por que surgiu a fofoca, o burburinho? Gente, quem tiver interessado, deixa o WhatsApp aqui embaixo, vai que rola. Louca! Vai vir 350 lá. Ih, mentira. Pior é se não vier nenhum, né? Não, calma. Devia filmar a cara deles rindo da nossa cara. Ai, Seguinte, ai. mas por que a gente entrou nesse papo de relacionamento, coisas e afins, e que estamos juntas, não estamos juntas? Aliás, não cada estamos. uma tem seu quarto e seu banheiro, só pra falar. E pensei em uma besteira agora. Ô, quinta série! Que? Que? Shh, volta. Afters. Não Outra corta. piada interna. Não corta. Vai. Mas vamos lá. Por que a gente falou sobre isso? Porque além da gente ter tomado uma decisão muito rápida e assertiva relacionada ao financeiro e à transição, a gente, antes de mudar, também teve uma conversa muito específica que era sobre convivência. O que a gente percebe hoje em dia, tanto os nossos clientes, amigos, pessoas, Instagrams e afins, é que as pessoas estão numa velocidade muito rápida de tipo, oi, tudo bem? Tô namorando com você, vamos morar junto? Gente, isso não existe. Primeiro ponto. Porque juntar duas rotinas e tudo mais, muitas vezes pode ser conflituoso. Então, Não, é conflituoso, Antes certeza. da gente mudar, primeiro que a gente hoje em dia já conhece as nossas trajetórias, as nossas crenças, duas terapeutizadas, né? Isso Ser terapeutizado é tudo. Terapia é vida. Então, assim, além da gente ter todo esse conhecimento das nossas pessoas, a gente falou assim, tá, vamos parar para conversar sobre o que é essencial para você para que a convivência flua de uma forma boa. Porque nós Exatamente. não somos parecidas, E mas... eu ainda digo o seguinte, não só amigos que vão morar junto ou coisa assim, porque às vezes em amigo é mais fácil surgir essa conversa de, o que você gosta, não gosta, né? Mas os casais também, antes de morar junto, deveriam ter essa conversa, Exato. porque não é fácil. Às vezes as pessoas vão lá e se juntam do Neida, como a Lorelai falou, e nem sabem quais são aquelas coisas que assim, ó, eu não abro mão disso. E detalhe, Sei lá, ó, coisas que a gente falou. Uma pessoa recicla o lixo, se a outra não recicla... Parece besta. Mas, cara, conflito na certa. Óbvio. Banheiro. A gente tem cada uma seu banheiro, porque pra mim banheiro é uma questão. Já falei outras vezes. aonde lava o potinho do cachorro? Nossa senhora. Tá. Mas... Mas, gente, são detalhes que faz diferença. Que E, no assim, dia a dia vai ficar... Nossa, porque você fez a barba aqui na pia e deixa tudo E sujo. detalhe, primeiro... Não deixa suja a barba na pia. Não se anulem a ponto de falar assim, a outra pessoa prefere assim, vou fazer assim. Entrem em consenso sobre Claro. isso. E segundo, não tenham medo de falar o que é o que você prefere. Você escutou outra pessoa e você automaticamente se anula. Não faça isso. Não se anulem. Vou lavar o pote do cachorro na pia. Vou jogar a esponja fora todo dia. Não! Então, gente, era isso que a gente tinha pra falar hoje, toda essa trajetória. Vamos relembrar, então? Não, tem uma Não? coisa muito legal pra gente contar. É só pra gente poder Tem uma coisa pra legal. gente poder colocar o vídeo aqui no final, rápido. Tem 30 segundos pra falar. O quê? A Bárbara descobriu que ela mora com uma pessoa que é enlouquecida, que ela não para de trabalhar enquanto não tá tudo feito, terminado e lindo e maravilhoso. Aí, no domingo, quando a gente... Sério. A gente tem uma coisa que é muito diferente. Eu sou a pessoa que eu acordo super cedo, eu acordo com o nascer do sol, e a Bárbara dorme. E tá tudo bem, tá tudo Eu certo. sou noturna. É. Eu durmo. Ela Eu sou noturna. A Ela minha dorme energia vai pra pro up sempre. às 8 da noite. E daí...
E Até daí o que meia-noite. acontece? No domingo, eu tinha acordado, feito babá de pets lá em Dayal, tudo mais, voltado, já tinha passado no mercado, né? E eu cheguei em casa assim, ó. Eu e ela queria Ela dormir. tinha acabado de acordar assim. E daí eu falei assim, ô Bárbara! O tiozinho que corta a grama não veio essa semana, mas eu tava aqui pensando, eu não aguento mais abrir a porta do carro, pisar na grama e não sei o que, né? E se eu comprasse um cortador de grama? Eu falei, menina, você vai comprar um cortador de grama porque o homem não vê. Aí eu falei, mas entenda, se a gente for, mais uma vez, a parte financeira, se a gente for pagar o tiozinho do corte do grama, a gente vai pagar tanto, né, veio quanto é um aparador. Aí ela viu na internet o aparador, aí eu falei, tá, a 1001 tá aberta? Ela, mas por que você vai comprar na 1001 se a gente pode comprar na internet? Eu falei, porque se eu comprar na internet vai demorar pra chegar, eu quero cortar grama hoje. Detalhe, o preço tava igual, né, gente? A gente não Exato. pagou o dobro do preço só porque a louca queria cortar grama, não. E daí saí eu e fui pra 1001. Vou contar a história da 1001, foi muito massa. Detalhe, ela foi pra 1001 também comprar veneno pra eu passar o veneno lá e queimar minhas costas. Ah, ninguém mandou seu pai ter comprado as coisas de veneno pra nós. Não, eu que comprei. Não, a bomba. Fui eu que comprei. Viu? Ela tem a bomba e não quer passar o veneno. Aradale. Vai. Aí fui na 1001. Nesse momento eu tava de vestido vermelhinho, assim, bem chapeuzinho vermelho. Com cara de menininha. Cheguei lá na área de aparadores de grama. Tinha vários aparadores. Aí fiz cara de desentendido, porque realmente era. Ela foi assim, ô moço, me explica. Moço, ele assim, precisa de ajuda? Eu falei, preciso. Aí ele teve que me explicar cada aparador de grama. Ele Por que pensando um que era ia bom, falar por que de que um era- aparador de grama, Não. ela. E esse? E é porque eu queria entender, já que eram valores diferentes, aparadores diferentes, marcas diferentes, por que que eu ia comprar aquele e tudo mais? Saí de lá com um aparador, com um negócio pra roçar grama, com o veneno e Negócio pra puxar a e grama, detalhe, Rastel. e daí ele falou assim, não, tá aqui. Eu falei, mas ele já vem montado? Ele falou, não. Aí eu falei assim, mas como é que monta? Ele, não, é muito fácil montar, é assim. Eu falei, se é fácil montar, tem alguém que possa me mandar montada pra mim? Então monta. Cara, já veio assim, ó, tipo, pronto pra eu chegar em casa. Aí a gente não tinha extensão. A gente grudou 6 extensão até chegar na casa. Viu? Precisou pegar uma emprestada, Do mas ela vizinho. cortou a grama dela. Cortei. Ela cortou a grama Tem dela. vídeo, bota vídeo aqui. Vocês acham que é só rocinho bonito, ó? Inchada, negócio de passar veneno. Ô, louca! Ô, louca! Cortando graminha. É, meu filho, aqui o pau pega. Gente, então assim, além de tudo isso estar acontecendo, vocês vão ver que durante a mudança, tudo que aconteceu, vamos ajudar uma a encaixotar as outras coisas, nananana, e tudo que a gente doou também, porque isso é uma das coisas. Aproveitem esses momentos para poder fazer uma limpa, né? Nossa, demais. Mas vai ter vídeo aqui de eu vestindo saco de lixo, vai ter vídeo aqui de cortando grama, vai ter vídeo aqui sobre tudo, porque uma das coisas que a gente fala sobre a ser terapeutizada é não importa o que a vida coloca pra você, mas tente levar a vida de uma forma leve. Já que vai ter que fazer, que faça. Feliz. É, e aí essa questão de se livrar de muitas coisas, a gente pegou as coisas que tinham pra vender, sim, mas a gente também separou o meu carro, eu tenho um Logan. Ele ficou com o porta-mala inteiro, a parte de trás e da frente cheinho de coisas pra doar. E pra quem a gente doou, a pessoa amou tudo, porque a gente doou coisa boa, né? A gente não doou coisa, teve o que era lixo, o que era doação e o que era venda. Então, Exato. entendam, a gente não doou coisa ruim, não. E aí, isso tudo também ajudou a gente se livrar daquelas coisas que às vezes você tem na sua casa e fica a vida inteira lá. Ah, isso aqui um dia eu vou vender. Ah, isso aqui um dia eu vou doar. E nesse momento a gente aproveitou pra fazer limpa. Só foi pra nossa casa coisas que São úteis. são utilizáveis ou que a gente tem realmente um apego emocional, nananana, mas que não seja coisa de ex e nada disso. Exato. Que fique claro. Bom, gente, então é o seguinte. Vamos às lições finais. Normalmente, quando a gente Mensagem tem os final. nossos convidados, a gente fala pra eles assim, deixa a sua mensagem final. Então, hoje, cada uma vai deixar a sua própria mensagem. Então, a primeira coisa que eu digo pra vocês é, gente, estejam preparados para as oportunidades que acontecem. Quando a gente fala de educação financeira, principalmente, a gente não tá falando de educação financeira só pra você crescer e prosperar financeiramente, mas pra você poder ter as oportunidades. Apareceu? E aí? Posso agarrar essa oportunidade? Não posso? Se não Será for o que é uma momento, oportunidade? Exatamente. Será que é uma oportunidade? Será que não é? Será que eu tenho que agir rápido ou será que tá na hora de eu planejar e fazer as coisas um passo a passo? Então, isso e saiba priorizar quem é o mais importante para você. Entenda que o mais importante para você é você. Depois de você vem os outros. Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua frente. Coloca primeiro em você, depois no amiguinho. E é sobre isso. Então, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Agora que eu já tô mais calma, que a gente já conseguiu dormir,
tirar um pouco das olheiras. Mas agora vem 2025, porque, né, estamos em fevereiro, mas parece que estamos em novembro. E é sobre isso. Bárbara, seu recado final. Então, como a gente falou aí ao longo de todo o podcast, tudo com muita diversão, mas também com parte instrutiva e educativa. Mas as lições, como a Lorelai falou, aproveitar as oportunidades, mas principalmente tome a decisão de finalmente começar a se organizar. Seja com o nosso curso, seja você fazendo em casa, não sei. Comece a se organizar para que você possa tomar essas decisões de forma mais assertiva e, assim, viver coisas que você está sempre planejando viver e não consegue. Exato. E, acima de tudo, cultive esses bons relacionamentos, porque, assim, quero chamar agora... Vou chamar Vai aqui chamar? o Nicolas e o Silvionei Isso. pra aparecer. Falta o Zico, Vem, chama o Zico. vem. Dá um Chama jeito, o te Zico. vira, corta A aqui, gente chama quer- o Zico, chama todo mundo, porque, gente, 1 ano de podcast! E a gente tá muito feliz em ter encontrado tanto essa equipe como todas as pessoas que a gente falou. E isso é muito, muito, muito importante para as nossas vidas. As coisas não acontecem. Você não é o rei do mundo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. E com certeza as nossas pessoas Não, são as melhores. Eu vou até aproveitar essa sua fala pra falar. Gente, seguinte, uma outra coisa é, quando você estiver sentindo essas coisas, não guarda pra você. A gente fala muito sobre terapia, sobre as coisas e tudo mais, e o quanto a gente vê que as pessoas explodem em certos momentos porque elas foram guardando isso, não conversaram. Sabe aquela coisa assim, tá tudo bem? Tá, não tá. Se não tá, conversa. Vai, mas alguém que Eu dá acho sua que se a confiança Lorelai e não tudo falar, mais. eu acho que Olha, ela explode literalmente. Não, teve uma vez que acho que a gente ficou uma semana, mais ou menos, sem conseguir ter reunião e tudo mais. E eu falei, Bárbara, eu preciso de reunião, porque senão eu não vou conseguir produzir. E é sobre isso, porque se você não tem a sua rede de apoio, se você não tem as pessoas certas, cara, só tenha. É sobre isso. Agora nós estamos aguardando. Gente, vocês não têm noção do que eles suportam Eu já da gente. quero pedir pra você que tá aqui até agora, colocar aqui embaixo. Eu vi o Zico, o Nicolas, o Silvionei e o Augusto. Eu vi a galera da Vartung. Eu vi Eu a vi que equipe vocês têm um da lobinho. Vartung. Porque, cara, sério, é surreal a nossa parceria. Olha só quem tá chegando aqui, minha gente! Ô, galera, chamamos em primeira mão. Vem, 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 vem. Bom dia, bom dia. Com licença. Eu nem levantei pra dar oi pro É povo, sobre- como eu Pode sou vir você educada. também, Tá tudo certo. Tudo certo. Ele, é o Silvana, ele, que é o isso? ele é o fotógrafo dos rolês. Ah, Um aninho. É sobre isso. 1 ano. então, galera, vocês entenderam? Agora que eu vi, fodeu. Tá- Vocês não, entenderam vai tudo gravado aqui que hoje. isso aqui vai pro podcast? É. Vocês entenderam que essa é a vibe da nossa gravadora? Quando a gente Por falou isso de que 1 ano de podcast, é sobre isso. Apresenta, por favor, Zico Arroz de Festa. Zico Arroz de Festa, depois você vai entender quando você ouvir o podcast. Tá bom. Silvionei, Juninho. O por detrás das câmeras. Nicolas faz Gente, tudo. não, o Nicolas, cara, ele é a pessoa faz. mais competente que eu já vi na vida de lembrar de tudo. É mais que os outros. Não, é porque Que eles isso, são- Lorelai? Não, ele é o mais competente porque ele tem mais memória que nós. Foi por isso que a gente foi Meninas, buscar ele falta na não sei o Europa. quê. Bom, pega bastante. Ora! Nicolás, é sobre isso. E agora, o Augusto, eu vou contar pra vocês. Ele é o dono da Ele não quitanda. é só o dono da quitanda, porque ele também é um assador profissional. É o assador profissional da nossa festa. É sobre isso, gente. Então, obrigado pra vocês que ficaram até aqui. Bota que fiquei até aqui. Acessa o nosso site. Fala com a galera da Vartung. Vem fazer festa. Parabéns, parabéns, Lobas. Pelo ano. Sempre bem-vindas aqui, sabe que estão em casa, né? Óbvio. Que venha mais Demais. 12 anos aí. É sobre isso. É isso. Valeu, galera. Vamos! Tchau. Tchau. Tananana.